na minha história, assim, com classe ou com Pilates, eu sempre achei que faltou alguma coisa. Então, quando eu fiz o contemporâneo, ele tem muitos exercícios, mas eu sempre achei que faltou. Tem alguma coisa que está faltando. E eu trabalho com contemporâneo, mas eu sempre me interessei pelo clássico. Entendi. E, só que assim, para fazer os cursos, hoje que está vindo esse monte de curso aqui para o Brasil, porque antigamente você não tinha esse tanto de curso aqui. É, E não. não é acessível, né? O É. preço que a gente recebe financeiramente, o que a gente recebe trabalhando em uma empresa, não, se a pessoa não quiser investir mesmo, falar assim, eu vou investir nessa profissão, ela vai ficar só no mediano, porque você não ganha para investir num curso caro, né? E não tem retorno. Eu Aham. não vejo que tem retorno. Por exemplo, você saiu para se especializar e você é uma pessoa que estuda muito, eu vou te dar alguma coisa, alguma porcentagem, eu vou aumentar o seu salário. Então você não ganha para você, mas dentro de mim falta alguma coisa. Eu sempre olhei assim, o Pilates não é só isso. Forte esse depoimento, não é mesmo? Pois é, eu tenho certeza que talvez muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora se identificam com esse mesmo sentimento que a Grazi colocou, né? Um sentimento que falta alguma coisa no seu próprio trabalho, né? Muita confusão, né? Às vezes não entende exatamente qual é o propósito do método Pilates. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu quero me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou o Alexandre Luzzi, né? Nas redes sociais sou conhecido como Alex Luzzi, sou professor de Pilates clássico há mais de 10 anos. O meu propósito, né, dentro do meu trabalho com o Pilates é ajudar profissionais como a Grazi e talvez profissionais como você a entender mais profundamente o que é o método Pilates e principalmente entender esse paradoxo que eu vou colocar para vocês agora. Quanto mais informação você busca sobre Pilates, maior é o nível de insatisfação que você acaba tendo com o seu próprio trabalho. Nossa, Alexandre, como assim? Então você está me dizendo que não é legal a gente buscar informação, fazer curso de Pilates? Não é bem assim, mas você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer para você ao longo dessa aula, tá bom? Essa imersão em Pilates clássico, na verdade, eu criei essa imersão justamente com o objetivo de apresentar para vocês os 3 passos fundamentais para que vocês consigam atingir a nota 10 em termos de satisfação com o seu próprio trabalho, construindo uma jornada que tem organização, que tem propósito e que tem clareza. Então, esse é o objetivo principal dessa imersão online em Pilates clássico, ok? E para a gente conseguir tudo isso, eu vou disponibilizar para vocês essas 3 aulas que vão trabalhar um pouco mais dentro de um contexto teórico e depois vocês vão ter acesso a muitas outras atividades onde a gente vai trabalhar principalmente dentro do campo da prática, ok? E aí nós vamos trabalhar sempre associando o que a gente vê do ponto de vista teórico e vendo como a gente consegue colocar isso dentro da prática. Vamos juntos? Então confia no processo, deixa eu ser o seu guia, deixa eu te levar pelas mãos e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas antes da gente começar, especificamente agora, com o conteúdo da aula 1 em si, eu quero que você veja esse depoimento. E aí eu comecei a não enxergar muito sentido para aquilo que eu estava fazendo, o que eu estava ensinando aos meus alunos, e se eu não tenho sentido, se eu não tenho objetivo, eu não consigo ver resultado. E aí, com isso, eu fui ficando frustrada, até que eu comecei a pesquisar mais sobre a linha clássica, né?
E aí eu resolvi fazer o seminário clássico a fim de buscar respostas. Respostas para perguntas que eu mesmo não sabia. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, que não estava certo, né? E eu lembro que eu resolvi tentar fazer o seminário, né? E aí eu lembro que a minha primeira impressão durante o seminário, que o Alexandre ia conversando com a gente e tal, a primeira impressão que eu tive é que eu não sabia se eu prestava atenção, eu não sabia se eu chorava, porque eu consegui sentir, eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu consegui sentir em mim que eu estava no lugar certo. Que o que eu tanto buscava todos esses anos, o que eu sabia que estava faltando alguma coisa, ali era o caminho. Eu consegui finalmente ver as respostas. Eu consegui ver que ali eu estaria dando o primeiro passo para o Pilates. Apesar de eu ter a formação de Pilates e trabalhar com ele há 5 anos, eu senti que ali, enquanto eu estava ali, parecia que era a primeira vez que eu estava vendo Pilates. Engraçado isso, né? E a mudança fez tanto efeito na minha vida, que eu mudei minha visão completamente sobre o Pilates. Eu mudei meu jeito de dar aula. Eu mudei o meu jeito de ver a vida. E os alunos perceberam isso em mim, perceberam isso nas aulas e perceberam isso neles mesmos. O que eu não conseguia ver resultado em 6 meses, eu consegui em poucas aulas pós o curso, né? Para vocês verem a tamanha importância que foi conhecer o método, finalmente conhecer o método. Pois bem, legal esse depoimento da Dani, né? A Dani, ela é uma aluna nossa aqui, né? E que também, como a Grazi, né? Ela tinha um pouco também essa característica de se sentir um pouco insatisfeita com o seu próprio trabalho, né? E havia muita confusão também. Ela não entendia muito bem, na verdade, o que era exatamente o Pilates. Isso acontece muito. Eu recebo muitos profissionais, né, aqui no meu estúdio para estudar aqui comigo que tem justamente esse mesmo sentimento. E eu acho que não tem nada mais ruim em uma carreira profissional do que você ter esse sentimento de insatisfação com aquilo que você faz. Mas a coisa mais interessante disso tudo é que a gente não consegue mudar esse sentimento quando a gente se dedica só a aprender técnicas de exercícios. Eu acho que esse é o ponto-chave de tudo. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer para vocês que vocês não devam aprender técnicas de exercício. Porque essa imersão, ela vai ensinar muita coisa sobre exercícios para vocês. Mas o ponto-chave, o ponto principal disso é uma mudança que a gente precisa fazer, principalmente no sentido do que a gente faz e no propósito do que a gente está fazendo. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender um pouquinho quais foram as ideias que fundamentaram o trabalho do Joe Pilates. Deixa eu contar uma história para vocês, rapidinho, um pouquinho, sobre a minha jornada dentro do mundo do Pilates clássico. Assim como a Grazi, assim como a Dani, né, eu comecei no Pilates pela via do Pilates contemporâneo, ou de um Pilates que na verdade não era o Pilates clássico. E nesses meus estudos, eu fiz muitos cursos, realmente fiz muito curso, fiz mais de 3 formações em Pilates contemporâneo. E essas formações, elas sempre na verdade batiam na mesma tecla. Elas me ensinavam, né, um amontoado de exercícios em aparelhos de Pilates, e nem sempre eram exercícios de Pilates, muitas vezes não eram exercícios funcionais em cima de aparelhos de Pilates. E aí eu saía com aquele amontoado de exercícios, ia lá para o meu estúdio, ia para a minha prática, e eu não sabia exatamente
como evoluir com o meu aluno, como progredir, né? Então, de uma certa forma, eu já me sentia um pouco confuso com tudo aquilo. Mas além dessa confusão, do ponto de vista de uma certa metodologia, eu não conhecia basicamente nada sobre o propósito do trabalho do Joseph Pilates. Absolutamente nada. Apenas aquela historinha que a gente vê na internet de que o Joseph foi um atleta e que depois ele foi preso em um campo de concentração em função da guerra e que lá ele começou a curar as pessoas e usar as molas, né, das camas para ajudar as pessoas a fazer exercícios. Toda essa historinha mitológica que no fundo não tem nenhum tipo de fundamento real. Pois bem, só que teve um momento na minha carreira que eu decidi, que eu chamo na verdade de um despertar. Eu decidi dar uma guinada, né? Eu decidi sair, eu não estava também contente com a forma como eu estava trabalhando com o Pilates, e eu decidi ingressar em uma escola, fazer uma formação em Pilates clássico, fora do Brasil, né? Uma formação muito longa. Eu acabei investindo muito tempo nessa formação, muito dinheiro também nessa formação, mas foi um investimento que eu fiz em um local só. E o fato de eu ter feito isso, né, de eu ter na verdade decidido fazer esse tipo de investimento, o fator principal, na verdade, foi que justamente eu tive acesso a uma metodologia de trabalho e que era principalmente fundamentada pelas ideias e pelos propósitos do Joseph Pilates. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Logo na primeira aula que a gente teve, eu estudei com uma professora, essa professora chama-se Dorothy van der Weide. E ela é uma professora muito importante dentro desse universo, desse mundo do Pilates clássico. Porque na verdade ela é uma professora que ela trabalhou ao lado da Romana Kryžanowska, né, durante muitos anos. Principalmente logo nos primeiros cursos de formação, né, que a Romana começou a desenvolver depois da morte do Joseph. A Dorothée, ela era uma das principais auxiliares da Romana. E a Romana foi uma aluna direta do Joseph, né? Então, uma das coisas que eu acreditava era que, na verdade, eu ter acesso a pessoas, né, que, de uma certa maneira, trazem no seu trabalho o poder dessa tradição, seria algo que de uma certa maneira, ia ser transformador para mim. E logo na primeira aula, quando a gente estava ali, né, sentado ali no chão, na frente da Dorothée, ela fez a seguinte pergunta para todos os participantes do seminário básico. Ela falou assim: o que a gente achava e entendia do que era o Pilates? Pois bem, as pessoas foram falando muitas coisas e normalmente as respostas elas vinham dentro de um sentido viciado relacionado com essa questão de que o Pilates, ele na verdade é um condicionamento físico, né, que pode trazer benefícios, principalmente corporais, para as pessoas. E o mais legal é que depois que todo mundo falou, a Dorothée, ela falou qual era o sentido, ela expôs para a gente, qual era o sentido do Pilates na vida dela e para o trabalho dela. E o que ela falou foi uma coisa que me marcou muito, foi uma frase, uma única frase, que me marcou profundamente. Na verdade, eu acho que foi naquele momento que eu pude encontrar o momento da minha virada profissional. E o que ela disse pra gente foi que ela entendia que, na verdade, o Pilates, ele é uma jornada de transformação pessoal. E que, para que você consiga essa transformação, você precisa, na verdade, vivenciar o método Pilates na carne, ou seja, passar por esse processo transformador, mas sempre à luz dos pensamentos, das ideias, dos conceitos e do propósito do Joseph Pilates.
E foi exatamente naquele momento que eu entendi que o caminho que eu estava seguindo era um caminho equivocado. E a partir daí eu mergulhei fundo na minha jornada clássica. Então vamos lá, pessoal. Olha só, agora a gente vai entrar um pouquinho no conteúdo mais da aula, né? Vocês só não podem deixar de ter em mente aí, né, a nossa Roma, tá bom? O nosso destino, aonde a gente quer chegar. E é muito importante a gente ter claro para a gente de que o que eu quero, a minha intenção principal com essa imersão é fazer vocês terem um clique, né, um despertar, uma forma onde vocês consigam, na verdade, trilhar uma jornada dentro do Pilates clássico que possa sim aumentar o seu nível de satisfação com o seu próprio trabalho. Porque isso, na verdade, é o fundamento para você construir depois uma boa relação com o seu aluno. E o que eu vou compartilhar com vocês são os 3 passos que você deve dar. E nessa aula eu vou falar sobre o primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? É a gente entender, na verdade, o propósito do trabalho do Joseph Pilates. E para isso eu vou utilizar uma metáfora, tá bom? Então essa aula, na verdade, ela vai ter um caminho que envolve a história das ideias do Joseph Pilates, tá bom? E depois eu vou te mostrar no final da aula como isso é importante e como mudar às vezes um conceito, né, ou uma forma de pensar pode mudar diretamente, na verdade, a sua prática e também o nível de satisfação, o nível de sentimento que você tem pelo aquilo que você está fazendo. Tá? Muito bem. Então, o que a gente precisa entender sobre a história das ideias do Joseph Pilates? Eu gosto de utilizar uma metáfora. Então, vamos pensar que o Joseph Pilates, ele na verdade foi um grande arquiteto. Vamos pensar que ele era um arquiteto, tá bom? E que ele tinha o objetivo de construir uma casa, tá? Então eu vou desenhar uma casa aqui até. Ó. Aliás, faz o seguinte, ó, vamos juntos, pega um papel e uma caneta, né? E vamos juntos construir um pouquinho esse percurso. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a entender o que eu quero passar para você, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar aqui o Joe. Joe Pilates, ele é o nosso arquiteto. Tá certo? Ele é o nosso arquiteto. Ok? Legal. E o objetivo dele é construir uma casa. Qual é a primeira coisa que um arquiteto tem que ter para construir uma casa? Não é o projeto, não são as ferramentas, não é nada disso. Na verdade, a primeira coisa que ele precisa ter é a ideia de casa que ele quer construir. Tá certo? Então, obviamente que na nossa metáfora aqui, casa, né? Se o Joe é o arquiteto e a casa tem que simbolizar alguma coisa dentro do Pilates. E na verdade a casa significa o próprio Pilates. O Joe, ele construiu o Pilates, ele construiu esse método, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, que Pilates, na nossa metáfora, é igual a casa, tá bom? E para ele construir, né, o Pilates, anteriormente ele tinha ideias. E qual é a ideia principal que fundamenta o trabalho do Joseph Pilates? Isso é muito importante. Essa ideia está relacionada com o título do primeiro livro que ele escreveu. Não à toa, ele escreveu um livro em 1934 chamado A Sua Saúde. Então a ideia principal que fundamenta o trabalho do Joseph é o conceito de saúde.
vou colocar aqui, ó. Saúde, ok? Se um arquiteto fosse construir uma casa e ele tivesse a ideia de construir uma casa ecológica, ok? A ideia fosse essa, todo o projeto dele iria se desenvolver a partir dessa ideia. Todo o projeto do Joseph foi construído a partir da ideia do que era a saúde para ele, ok? E aí é legal entender, porque às vezes o que era saúde para ele naquela época pode não ser o que é saúde para a gente. De repente, a gente empobreceu um pouco esse conceito. E por isso que muitas vezes a gente sente uma falta alguma coisa no nosso trabalho. A gente se sente insatisfeito. Tá certo? Ok? Então, resta para a gente agora saber o que é saúde para Joe Pilates, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso. Então eu vou fazer um quadrado aqui, ó. E vou colocar a palavra saúde, ok? E eu recomendo que você faça isso também numa folha, tá bom? Faça esse exercício. Da onde vem esse conceito, essa ideia para o Joseph? A gente tem que pegar em 2 pilares, tá bom? Então, o primeiro pilar e um segundo pilar. Quais são esses pilares? O primeiro é a cultura ocidental. E o outro é a cultura oriental. Na verdade, foram as bases filosóficas que deram o alicerce lá para o Joe pensar a ideia dele de saúde. Tá bom? Agora, dentro desses 2 pilares, a gente precisa entender alguns pontos aqui e alguns pontos aqui para a gente conseguir sacar a ideia de saúde do Joe. Tá bom? Então vamos entender isso nessa outra folha. Vamos pegar primeiro a cultura oriental. A primeira ideia que, na verdade, começou a dar sentido para o conceito de saúde para o Joseph Pilates, na verdade, ele trouxe principalmente dos povos indianos e também dos chineses, tá bom? Então, o que esses povos, na verdade, eles pensavam? Eles pensavam, primeiro, que, do ponto de vista da condição humana, é impossível, né, um sistema de aperfeiçoamento humano, ele desconsiderar que corpo e mente, na verdade, são coisas que não se conectam, que não se relacionam, ok? Então, um dos polos, um dos pilares do conceito de saúde do Joseph é de que todo sistema de exercícios ele precisa sim ter um fundamento de uma coordenação entre corpo, mente e espírito. E isso ele vai beber lá na cultura oriental, tá bom? Então vamos colocar aqui relação corpo e mente, tá bom? Ok? Legal. Depois, a segunda ideia, né, que vai fazer parte do conceito de saúde do Joseph é
de que ele vai beber também, principalmente lá nos chineses e nos indianos, né, na cultura oriental de uma forma geral, e é uma associação de que, na verdade, todo sistema de exercícios que busca a saúde, ele precisa estar alicerçado, né, dentro de uma filosofia de vida. Tá bom? Então, ó. Sistema de exercícios e filosofia de vida. Tá certo? Ok? Essa é a segunda ideia que ele traz lá do povo oriental. E depois a gente vai encontrar mais duas coisas que são importantes, que eu vou colocar, na verdade, em uma só, tá bom? Que é a importância de uma prática corporal, principalmente relacionada com a respiração e a circulação sanguínea. A respiração ele vai trazer principalmente do yoga, né? A importância desse aspecto na saúde das pessoas ele vai trazer do yoga. E essa questão da circulação sanguínea ele vai trazer principalmente da cultura chinesa, né? Principalmente uma prática corporal chamada Kung Fu, né? Aonde uma prática bem ancestral mesmo, né? Onde esses primeiros povos ali chineses, eles entendiam, né, que tudo no nosso corpo precisa estar em movimento e que quando esse movimento não acontece, principalmente relacionado a uma questão de fluidos corporais, né, quando esse movimento não acontece dentro da gente, há um processo de estagnação e a partir daí é que vai ocorrer a doença, tá bom? Já no caso da respiração, o Joseph cita em textos antigos dele, né, da importância que essa prática tinha para os indianos, principalmente no sentido, ele dizia que para os indianos a retenção do ar é algo muito importante, porque aquece os órgãos, né, e tem um efeito de purificação, tá certo? Então assim, é importante a gente só entender que na verdade essas culturas, né, hoje elas são, é uma forma de pensar muito distante do que a nossa cultura ocidental pensa, né, a questão dos exercícios. Mas todas essas ideias faziam sim parte das ideias relacionadas ao conceito de saúde que o Joseph Pilates acreditava. E aí vocês podem estar se perguntando assim, pô, tá bom Alexandre, tudo bem, mas o que tudo isso tem a ver com o meu trabalho? Como que eu posso utilizar esse conhecimento, né, na verdade, para mudar alguma coisa no meu trabalho? E eu acho que, por uma questão muito simples, né? Quando a gente entende que saúde, hoje a gente pensa a saúde de um ponto de vista muito reducionista. Então a gente limitou o conceito de saúde principalmente a alguma coisa que tem a ver com ausência de doença, né? E eu acho que a principal quebra de paradigma que o Joseph faz e que talvez a gente precise inserir no nosso trabalho é de que, na verdade, a saúde é um aspecto amplo da nossa existência, onde a gente precisa, na verdade, se colocar em um processo de desenvolvimento pessoal e de que ficar doente e não estar doente, na verdade, faz parte desse processo. Mas a principal coisa é a gente utilizar um sistema de exercícios que pode ajudar as pessoas no sentido do seu próprio caminho de transformação pessoal, que envolve corpo são, mas que envolve também
estados afetivos positivos, uma boa postura, saber se expressar melhor, porque tem liberdade de movimento, né? E principalmente desenvolver coisas importantes na sua vida, como disciplina, autoconhecimento, coisas desse tipo. Então o Pilates ele pode ajudar as pessoas nesses aspectos também, ok? Tudo bem? Muito bem, então a gente entendeu um pouco do conceito de saúde que o Joseph tinha para ele, né? Quando ele criou, quando ele se colocou em movimento, do ponto de vista das influências orientais. E do ponto de vista agora das influências ocidentais, então vamos colocar aqui. Cultura ocidental, ok? O primeiro ponto que a gente precisa pegar é o conceito de educação, tá bom? O Joseph vai trazer esse conceito de educação lá da cultura grega, ok? Os gregos tinham uma palavra para definir a educação que era o conceito de paideia. E o Joseph, ele vai buscar esse conceito lá nos gregos, ele era um admirador da cultura grega, né? E ele vai dizer que o trabalho dele, a contrologia, na verdade, ele não é só um sistema preventivo de saúde, né? Aquela coisa de que a gente usa o exercício como um remédio para curar um sintoma. Na verdade, ele coloca a contrologia como um processo de educação das pessoas, que usa principalmente a ferramenta que é o movimento, né, para justamente produzir, né, um efeito nas pessoas de que elas se coloquem em movimento, né, para que elas possam se descobrir quem elas são, quais são os potenciais que elas têm e qual é principalmente o papel que ela tem no mundo. Olha só como a gente desloca e como a gente mexe com essa questão do sentido. Ok? Porque às vezes a gente empobreceu demais o nosso trabalho como Pilates. Uma outra coisa que ele vai trazer da cultura ocidental e que é muito importante ele vai trazer, na verdade, o Joseph foi influenciado, né, por um movimento que aconteceu na Europa anterior ao nascimento dele, que chama-se Movimento Ginástico Europeu. E foi justamente o nascimento da ginástica na Europa, né? E ela nasceu justamente porque houve um processo, né? Um processo histórico chamado Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a migrar do campo para as grandes cidades, né? Para os grandes centros metropolitanos. Começou a haver um estado de calamidade pública em relação à questão da saúde. Então a ginástica ela foi utilizada com um sentido principalmente higienista. Então esse conceito também é um conceito muito presente, né, que faz parte do conceito de saúde do Joseph Pilates, tá certo? E o que significa isso? Eu vou escrever aqui então, higienismo. O que significa isso? Significa dizer que na verdade os exercícios físicos eles vão ter na verdade um papel, né, no sentido de tanto servir como um processo de higiene corporal, né? E isso ele vai colocar várias práticas envolvidas. Então você cuidar da sua alimentação, você cuidar da forma como você dorme, como você senta, né? Dos objetos que você se relaciona durante o seu dia, banhos de sol, né? O Joseph ele era adepto do nudismo, por exemplo. Então toda uma prática que envolve na verdade esse conceito, né? Exposição ao ar livre, práticas ao ar livre, né? Tomando sol. Por isso que você vê às vezes aulas onde ele está promovendo atividade principalmente ao ar livre, né? Então esse é um conceito que faz parte do conceito de saúde do Joseph, tá certo?
Então eu acho que são esses os dois conceitos principais do ponto de vista que ele traz da cultura ocidental e que vai fazer com que ele se coloque a partir daí, né? A partir de todas essas ideias, ele vai na verdade construir, ele vai fazer um grande projeto para depois deixar a casa dele pronta. E esse grande projeto é justamente o método Pilates. Então olha só, a gente deu um primeiro passo que é mexer um pouco no sentido das ideias do Joseph, né, para mudar talvez um pouquinho o propósito do nosso trabalho. Agora o nosso segundo passo é entender exatamente o que é o método Pilates, ok? E como que o método Pilates, na verdade, por meio do movimento, né, pode justamente colocar as pessoas dentro de um processo de transformação pessoal e para nós professores também profissional, ok? Então entender o que é o método Pilates e que vai fazer parte da nossa segunda aula vai ser o nosso objetivo, né, na nossa segunda aula, tá bom? Legal. Então para finalizar, eu quero deixar para vocês aqui uma citação de um livro que eu gosto muito. É um livro escrito por um professor de Pilates clássico chamado Peter Fiasca. Também foi um discípulo da Romana Krzyzanowska, né? E eu quero deixar uma citação desse livro que eu acho que é muito bonita e que ilustra um pouquinho tudo isso que eu falei para vocês até agora. Os conceitos de paideia e de vida privada da cultura grega e também dos romanos influenciaram a perspectiva que o Joseph Pilates tinha acerca da saúde e do bem-estar pessoal das pessoas. Ele acreditava que o seu método de condicionamento físico não era meramente um programa de medicina preventiva para manter e melhorar a saúde mediante exercícios corretivos, mas sim ele trabalhava ao mesmo tempo com a ideia de que um sistema de condicionamento físico e mental também pode fazer parte de um sistema que pode promover nas pessoas um movimento onde eles podem se tornar melhores cidadãos do mundo e que isso envolve, na verdade, aspectos como tomar melhores decisões morais, melhorar a sua capacidade pessoal em seguir a excelência nas coisas que você faz. Isso envolve também disciplina, né? Poder enfrentar com maior eficiência as dificuldades diárias, tanto do ponto de vista do movimento, mas como também do ponto de vista de outros tipos de dificuldade, né? O método Pilates, ele na verdade pode ser sim uma ferramenta em que trabalha a disciplina das pessoas, né? Você inculcar ali no seu aluno a ideia de que ele precisa se responsabilizar, né, pela sua prática pessoal e você colocar para ele de que na verdade o seu aluno pode sim ter autonomia para fazer uma prática às vezes sozinho, um sistema básico de match, né? Por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, que seja 15, 20 minutos por dia, isso desenvolve a disciplina nele. E você pode ser, na verdade, um mediador desse processo. E não só ser um professor assistencialista, que de repente, né, inculca lá no seu aluno de que ele só pode fazer uma prática se você estiver perto dele. Olha só a mudança de paradigma que isso envolve, né? Na verdade é um processo de transformação pessoal que você, professor, pode ser um mediador. Mas para isso você precisa realizar isso na sua vida, em você como profissional, ok? E para finalizar ele fala, né? Então além de lidar melhor com essa eficácia das dificuldades diárias, né? Também cultivar a beleza em seu sentido amplo e integrar em nosso ser interior com os nossos papéis sociais e a nossa função no mundo.
Então, isso aqui é efetivamente uma jornada de transformação pessoal, que o método Pilates pode sim ser esse veículo, ok? E eu vou provar para vocês nessa imersão online em Pilates clássico, tá bom? Vamos juntos? Deixa eu te guiar pelas mãos, confia no processo, tá bom? Até a próxima aula e vamos firme e forte. Legal, então vamos lá, pessoal. Finalizamos a primeira aula e eu vou dar alguns recadinhos para vocês aqui, tá bom? Primeiro recadinho, eu vou pedir para vocês, quem gostou, quem curtiu, né? Deixa um comentário aí no nosso blog. Isso é muito importante, a gente vai criando aí dentro, né, desse ambiente virtual uma comunidade, né, que curte, que gosta, que compartilha conhecimento sobre o Pilates clássico e compartilha experiências, né? Isso é muito importante, tá bom? Os 10 primeiros comentários eu vou dar um bônus para vocês, tá? Uma aula comigo amanhã, terça-feira, dia 2, às 11h30 da manhã. Vai ser uma aula pelo Zoom, ok? Uma prática que a gente vai fazer comigo, tá bom? Para as 10 primeiras pessoas que deixarem um comentário aí. E eu vou pedir para vocês também, quem ainda não está no meu canal no Telegram, o canal Galera do Pilates, acessa pelo blog, aí vocês vão ter o acesso do Telegram. É muito importante que você entre nesse canal, até porque esse livro aqui, ó, né, aquele trecho que eu li, o último trecho lá da aula, livro do Peter Fiasca, Descobrindo o Pilates Clássico Puro, eu vou enviar para o pessoal lá no Telegram pelo PDF, tá bom? E um último recadinho, muito importante, eu vou enviar para vocês pelo e-mail uma tarefa, ok? Tem um workbook, uma tarefa muito importante que eu preciso que vocês preencham essa tarefa e depois vocês vão reenviar para mim de novo, ok? Lembrando, gente, que na verdade essa é uma imersão que tem, claro, um pouquinho de um contexto de transformação pessoal mesmo, né? Eu quero que vocês mudem a ideia que vocês têm sobre o Pilates, quero que vocês mudem a maneira de enxergar o próprio trabalho, quero que vocês mudem o sentimento que vocês têm em relação ao seu próprio trabalho. Então faz parte desse processo o comprometimento de vocês, tá bom? Então, por favor, assistam todas as aulas, participem o máximo que vocês puderem,